Hoje, 25 de agosto de 2023. Por que eu estou fazendo, o que estou fazendo aqui agora? Nós, que nascemos soldados, vivemos soldados, iremos um dia morrer soldados. Isso é uma coisa que é incorporada na alma muito mais do que no corpo. E o corpo, esse é o corpo que nós oferecemos em holocausto à pátria já em tenra idade, prontos para nos sacrificar a própria vida pela nação, pela pátria, pelo Brasil. E o engraçado disso tudo, que decorrido tantos anos, e nós olhando para trás, eu olhando para trás, eu tenho um sentimento engraçado. O primeiro é de gratidão. Gratidão à força, ao nosso exército, a uma estrutura ímpar que fez história no país, em todos os aspectos. Se nós temos um país grande, unido, rico, devemos às Forças Armadas, particularmente ao Exército. Desde 1648, Batalha de Guararapes, pretos, índios, negros, brancos, azuis, amarelos, todos a favor de expulsar o holandês, muito bem estruturado, e nos entregar uma pátria de português, que era o nosso colonizador. Até nisso, o Exército Nacional é fiel. Bom, e ao longo da história, o nosso Exército foi se colocando numa posição de defensor permanente das instituições, do povo, da grandeza da nação e fazendo a sua parte. O que é curioso, que foi o início da nossa conversa, é que a nação nunca reconheceu isso. A bem dizer que há uma norma, uma máxima, que diz que a gente deve fazer o que deve fazer sem esperar nem gratidão. Exatamente o que o nosso exército vive hoje, nem gratidão. Gratidão por um povo, não tanto, que foram para a porta dos quartéis, pedir uma intervenção. Aí eu fui fazer um estudo sobre se aquela postura era válida ou não. E aí, já sabendo, mas eu documentei, estou escrevendo um livro sobre isso, no qual verificamos que o Exército interviu todo o tempo na história. Para mim não começar a falar das dezenas de movimentos revolucionários e coisas, eu vou falar somente do século XX, finalzinho do XIX, início do XX. Quem fez a proclamação da República foi o Marechal. Quem foi o vice-presidente? Um general. E ao longo da história do país, o Exército sempre interviu e sempre se manteve à frente dos movimentos, inclusive pelo clamor popular. Muito interessante. E aí nós fomos, ao longo da história, nos mantendo e participando ativamente da vida pública. Não vou chamar política, porque o Exército não tem política partidária, ele não é um partido ou outro, ele é Brasil. O partido do Exército é Brasil, nada além disso. E nós não podemos esquecer disso e não nos vincularmos a partidos que, além de efêmeros, eles não traduzem sequer a aspiração do povo. Ninguém está preocupado com PT, PX, PY, PW. Não existe nenhum sentimento de que, como um americano, um é republicano e outro é democrata. Um é pela direita e o outro é para uma esquerda fingida que é de direita, coisa muito comum. Então nós somos um exército que não temos partido, só temos a nação, o país, o povo, o Brasil. Bom, então, hoje no Dia do Soldado, eu achei nada mais justo do que contar para vocês, inclusive pessoas que me assistem através do plantão de notícias, dos nossos grupos de WhatsApp, dizer para vocês um pouquinho sobre esse nosso exército. E já que estamos no tema de intervenção, que foi agora denominado como terrorismo e golpismo antidemocrático, devia ter dito isso e manteríamos império até hoje, que era uma boa solução até, né? Não teríamos um Senado e uma Câmara tão dispendiosa, seria até mais barato manter o rei, o imperador, o príncipe, seria mais legal, até acho uma boa ideia. Mas em 89 ninguém reclamou, fizemos. Como fizemos também em 35, quando os comunistas deram um bote nos quartéis e tentaram matar os militares dormindo, que é uma prática muito interessante, um pouco covarde, um pouco sinistra, mas nós também vencemos em 35. E aí fomos ao longo da história, tivemos uma ditadura de Vargas, 45, terminou em 45, começou em 34, depois da Revolução de 32 de São Paulo,
integralista, e nós temos o Exército com uma participação rica em todos os movimentos evolutivos da nação. Sempre foi assim. Toda vez que um bando de qualquer natureza, sob qualquer pretexto, tentou detonar a nação, o Exército interviu. Não estou propondo intervenção, não estou falando nada disso. Estou dizendo que, historicamente, foi o que aconteceu até o presente momento. A história nos mostra que até em 64, o mais recente, foi uma contra-revolução comunista. Uma contra-revolução, porque a revolução era comunista e o Exército foi contra. Então, impedimos em 61, quando o Jânio Quadros, o mito Jânio Quadros, né, uma característica muito semelhante ao populismo, resolveu entregar a mais alta condecoração da nação, a Cruz do Cruzeiro do Sul, para Che Guevara, criminoso, bandido, malvado e cruel, empedernido. O Exército soprou no ouvido dele, militares, vários. Não faz isso não, presidente, vai embora que você não vai... Aí o tal do Jango, que tinha uma foice e um martelo gravado na testa, assumiu, era o vice-presidente, assumiu a presidência, aí disseram, olha, você não vai fazer nada de errado aqui, porque eu sei que você não é um cara legal. Faz assim, nós vamos transformar isso no parlamentarismo. O Exército exigiu. Aí criou-se o parlamentarismo. No final, o Jânio deu um pequeno golpe político estratégico, transformou isso novamente num presidencialismo. E se transformou presidente maravilhoso, que durou 1 ano e pouco só, porque foi fazer movimentos revolucionários comunistas dentro de uma nação democrática que nós somos. Um país que joga futebol, que ama samba, toma cerveja, gosta de funk, de pagode e samba, vai virar comunista. É complicado. Estão tentando. Até hoje tentam violentamente, e agora estão tentando implantar uma ditadura de alguma natureza, ainda não bem definida, mas bem percebida. Bom, então, voltando à vaca fria, podíamos considerar que o Exército fez as intervenções ao longo da história. Sim, fez várias. Se vai fazer outras, eu não sei, porque eu não estou mais no Exército, e não sei como é que são as cabeças de hoje em dia. Mas estamos vivendo um momento que a população, 58 milhões, 60 milhões, estão cobrando essa intervenção. Mas alguém vai ter que ver se é o caso ou não, né? Porque intervenção já existe, né? Existe uma intervenção da esquerda. Como é que num país democrático, pergunta quantos partidos comunistas tem em Cuba? Nenhum. Só tem um partido. Quantos partidos comunistas tem na China? Partidos de direita? Nenhum. Só o país democrático que tolera partidos de esquerda. É uma coisa meio burra, é mais ou menos como criar cobra no seu quintal. Não, ela é minha amiga, ela é minha cobra de estimação, ela é tão boa, ela nasceu e criou-se aqui, ela também não vai me morder. Vai morder sim. Vai te picar um dia, vai te fazer um estrago ou vai te matar. Esse é o problema de criar cobra no quintal. Mas vamos falar do Exército. Quem são os militares? Os militares são os camaradas totalmente com sentimento diferente em relação à pátria. Por quê? Em primeiro lugar, ele se sujeita a 2 códigos penais, um civil e um militar. Então, de cara, ele já é totalmente enquadrado voluntariamente em 2 dispositivos legais, pesados. Sem falar em regulamento disciplinar, regulamento de continência, regulamento de uniforme, uma infinidade de regulamentos que transformam a vida de um militar numa coisa extremamente disciplinada, organizada e controlada. O militar é um cara tão engraçado que se ele estiver fazendo um tiro de fuzil, aí, por falta de cuidado, ele deixa o fuzil cair. Aí o fuzil quebra o parafuso da raposeta, não sei o que lá, ele paga. Ele paga. Ele é punido porque não cuidou de uma propriedade do governo. Quantas pessoas, quantos funcionários públicos, quantos milhares de pessoas que mamam nas tetas do governo pagariam se deixou quebrado um computador, se quebrou uma coisa? O Exército paga e ainda é punido. Observe a diferença de cabeça, de atitude, de comportamento que separa os militares do mundo civil. E eu não vou falar nem de salário, não. Você tem uma ideia? Um general de 4 estrelas, todo mundo fala, o Exército está se vendendo por dinheiro. Atualmente a propaganda comunista vai mais ou menos por aí, entre vários outros aspectos. Por dinheiro? Que dinheiro? Você pega um general de 4 estrelas, ele ganha menos do que um garoto de 22 anos
terminou uma faculdade e fez um concurso para Receita Federal. Auditor da Receita Federal, começa com 23 mil. Nem o general de 4 estrelas ganha isso líquido. Por que não ganha líquido? Porque o Exército paga uma grana, desconta uma grana dos militares. O tal do FUSEX. Essa invenção que surgiria como uma grande solução. Vou contar uma historinha rápida. Antigamente, no antigo estatuto, a saúde do militar e da família era por conta do Estado. Por que era por conta do Estado? Uma benesse insuportável a ser paga. Veja as benesses insuportáveis que nós pagamos para os congressistas, em termos de saúde vitalícia. O cara perde o cargo e continua com um plano de saúde bilionário até morrer. Ele, a família, o cachorro, o gato, o amigo. Mas nós, era por quê? Você pega um garoto de 19, 20 anos, terminou a MAN, terminou a escola de sargento, manda o cara para o fim do mundo, Cucuí de Las Palomas. Não tem água tratada, não tem esgoto, não tem remédio, não tem médico, não tem assistência, não tem transporte, mas está o cara lá na fronteira mais longínqua da nação, defendendo aquele território com a sua presença, pela sua arma. E esse cara vai ficar doente, quem vai pagar a doença dele? Quem vai... E é muito comum, as doenças são em qualquer lugar, e quanto mais inóspito. Aí você pega esse camarada dos 50 graus da fronteira, de Cucuru, qualquer coisa dessa, e joga o cara em Santo Ângelo, ou joga o cara lá em... De repente, 2 anos depois ele é transferido, porque o militar também tem isso, de 2 em 2 anos ele é transferido. E não é a bem do serviço, né, por necessidade do serviço. Você pedir para ser transferido, não precisa, eles vão te mandar embora para algum lugar. Sempre terá um convite chegando. Convites bons, convites não tão bons, convites ruins. E lá vai você com a sua família, arrastando a família. Meus filhos nunca tiveram amigos. Não tem como ter amigos. Você passa 2 anos num lugar e vai embora. Como é que você faz uma amizade consolida? E por isso que os militares casam muito, filho de um coronel com filho de um major, porque são quem que se conhece, são os companheiros de farda. Você não tem quase contato com a sociedade civil, e é por isso que ela não nos conhece. Aí acha assim, são uns grosseirões, durões, cheios de mania. Não é não. O militar é super educado, não se fala de mulher em quartel, não se bebe absolutamente nada. Nas festas, para você descolar um copo de cerveja, tem que ser quase a morte, porque não rola bebida, é visto com maus olhos quem bebe, os bêbados são punidos e expulsos. É uma estrutura extremamente, eu diria assim, pura, e que ninguém aprecia isso. E outra coisa, é de uma bondade infinita. Olha só, quando eu entrei no Exército, nós tínhamos um centro social, porque as condições de vida em determinadas unidades eram precaríssimas. Então você tinha uma lavanderia no quartel que podia lavar a roupa da família. Que absurdo, isso aí é um absurdo, a nação não pode pagar isso. Mas você pagava sim. Você não pagava aquelas... O cara cobra R$100 para lavar uma calça e uma camisa, você pagava 20, que era o custo real, não tinha lucro. Você tinha um centro social que era Eu cheguei em Foz do Iguaçu em 1973, primeiro batalhão de fronteira, não tinha supermercado na cidade. Você fazia compra na Argentina ou compra no Paraguai. Mas o Exército tinha um centro social que era um supermercado, um mini supermercado. E que não era muito baratinho não, mas tinha. Aí um belo dia um general esperto desse que acabou com aquilo. Porque o cara que tomava conta deixou cair no chão 2 latas de feijoada e deu prejuízo. Então vamos fechar. Muito inteligentes. E fecharam. Você tinha farmácia, você tinha centro social, você tinha uma série de apoios a essa vida nômade que o Exército te impõe. E, de repente, nós nos vimos sem nada. Para você atravessar a ponte para ir ao Paraguai, você não encontrava supermercado, mas encontrava na Argentina, que não tinha ponte na época. Você ia de balsa, pagava a balsa para ir, a balsa para voltar. Aí chegava na aduana argentina, o cara tirava metade do que você levava, porque não podia levar 2 litros de azeite, só podia 1, aí ficava lá, metade das suas compras. E o centro social fechado. Então você não tem ideia do que é uma vida de militar em termos de tudo. Antigamente o militar não pagava imposto de renda. Que renda que o militar tem? É soldo. E você hoje em dia paga 27,5% do que você ganha. O tal do FUSEX, que foi criado para você, ele cobra o mesmo preço de um plano de saúde civil. Te desconta do teu salário. Só tem uma coisa, não te oferece nada.
Muito bom, o exército se cuida também de si muito bem, os generais, o pessoal da cabeça, muito espertos. Então é assim, eu estou morando a 200, como é verdade, a 200 quilômetros do Rio, se eu ficar doente, eu vou ser transportado. Então eu tinha um amigo meu, o general Cídio Pacheco, o cara foi meu professor de história, morava em Teresópolis, teve um problema de saúde, antes de chegar no HCE estava morto, simplesmente morto, porque tinha que ir procurar uma unidade de saúde mais próxima. Cadê o convênio com o hospital da área? Alguns lugares tem, mas a maioria não tem, e você vai morrer da mesma maneira. Dentista, tem um big consultório de dentista no Rio, ali perto do Campo de Santana. Você vai cuidar o dente, chega lá, fui lá. Aí o cara diz assim, eu só posso te atender, porque tem muita gente, é meia hora. Aí o cara liga o motor, faz zoom e te manda embora. Aí você roda 120 km para ir, 120 para voltar com meia hora de zoom. Barulho de motorzinho, e vai embora. Então, vocês não precisam se preocupar em agredir e falar mal, porque o Exército é uma estrutura dos seus participantes extremamente dedicadas. Ninguém pede para ir embora, ninguém reclama de pagamento, ninguém faz greve, que aliás não tem direito nenhum a fazer tudo isso. Tem direito. Não se iludam, o Exército não é uma instituição política, muito pelo contrário. Agora, você vê o cara arrombando a porta da sua casa, você não vai reagir? O Exército é uma instituição que tem que reagir quando estiver arrombando a porta. Aí tem duas coisas, o inimigo externo e o inimigo interno. E falta alguém definir quem é isso, quem é o inimigo interno e quem é o inimigo externo. Por exemplo, na Rússia, quem é o inimigo interno? São todos aqueles que querem mudar o regime, mudar o país, que querem assumir o país, que querem assumir o cofre do país. Esses são os inimigos internos na Rússia. Temos que definir aqui quem são os nossos inimigos internos. Mas voltando a falar do Dia do Soldado, vocês podem ficar certos do seguinte, todo soldado, do mais simples, que eu estou falando de profissionais, o recruta é somente um grande beneficiado, que vem a mãe entrega um garoto cabeludo, magro, desarrumado, sem disciplina, sem coisa, e devolve, depois de 11 meses, um soldado, um ex-soldado da baixa, entrega para a mãe dele, forte, saudável, bonito, bem alimentado, bem cuidado, bem educado, bem disciplinado. Então é um antes e um depois. Para 100 e tantos mil por ano. Isso aí, um exército que faz isso, só por isso já merecia todas as palmas da ONU, porque está fazendo a maior contribuição social que um exército faz. Geralmente um exército de verdade, parrudo, ele tem soldados profissionais, 100% profissionais, não recruta. Tem centro de treinamento para recrutas, sim. Forma um recruta 3 meses e manda embora. Mas ficar um ano com recruta, dando despesa, comendo, gastando munição, combustível, e depois manda embora e faz tudo o ano que vem outra vez, uniforme, não sei o que lá, é uma grana. Isso aí é a maior participação social do Exército, é a formação dos garotos que ainda saem com emprego, muitas vezes com profissão na mão. O Exército é a instituição mais patriótica, é a instituição mais produtiva, é a que mais se dedica ao bem-estar da pátria. E não merece nenhuma agressão, não merece nenhuma desconfiança, não desmerece nada. Aí vão dizer, mas devia ter feito, mas não fez. Meus amigos, cada um é responsável pelo que faz ou que deixa de fazer. Esse é papo de comandante. É claro. E é claro também que uma instituição que tem 300 mil pessoas, é claro que tem uma ação podre, ovo podre, laranja podre no meio disso aí. É claro. Mas cada um vai ficar passar para a história como isso. Porque entregaram as velhinhas, as criancinhas em ônibus para serem maltratadas por alguém que não devia maltratá-las. Cada um age como tem que agir e vai se tornar responsável, não só perante a sua própria sociedade, como a toda a sociedade. Agora, a instituição não tem culpa. A instituição ela é muito mais forte que todos esses momentos que nós passamos. Quer lembrar um momento triste do Exército? Cadê Lamarca? Lamarca, um capitão do Exército, um cara bem classificado, excelente atirador, uma boa pessoa, cheio de amigos, um dia virou comunista, começou a matar os companheiros dele. E aí? O Exército é comunista? Não. Tem um ovo podre aqui, um ovo podre ali, alguns ovos podres por aí, e é isso. Bem, se eu for falar de tudo que eu vi ao longo de 50 anos de Exército, desculpe, 50 anos de Exército, hoje está frio a beça aqui na Serra. Então,
eu vou fazer um vídeo interminável, mas eu queria somente, em resumo, dizer o seguinte: aqueles que porventura me assistirem, acreditem, nosso exército, se tem alguma coisa pura nesse país, é a instituição Forças Armadas. Com todos os erros, nós somos humanos, com todas as deficiências, com todas as pessoas que não fazem o que deviam fazer, com todos os problemas, se tem alguma coisa que não é corrupta, ninguém é no exército. Eu passei anos e anos e encontrei 2 ou 3 corruptos, um foi punido, outro foi expulso. Teve um capitão excelente, meu amigo, o cara só tinha um mau hábito, não pagava dívidas, mandaram ele para casa. Estava constrangendo como se um capitão do exército que não tinha uma conduta correta, está no regulamento, foi julgado, sentenciado e mandado embora. O exército é a única carreira que você perde o posto se você for condenado a 2 anos. A mais de 2 anos, perde o posto, perde todos os direitos, perde a farda, perde tudo. Ninguém precisa se preocupar em acutilar o exército, porque ele se encarrega de fazer isso com os seus maus integrantes. É claro que, como toda água, alguma coisa escorre entre os dedos, né? E tem gente que se safa e que fica por aí, mas não é a regra. Não é a regra. No dia do soldado, lembre-se, nós temos um exército que nunca foi derrotado, que era paupérrimo na época da Segunda Guerra Mundial, paupérrimo. Foi para a Itália para receber arma, munição, roupa, farda, material, viatura, avião, tudo do americano, não tinha nada. Meu pai era militar e eu via a pobreza. Vocês querem que eu conte uma história para vocês de pobreza? E com todo o adiantamento, Revolução de 64, por militares, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, em 73, o batalhão que meu pai tinha servido lá em 53, ainda tinha hipo, ainda tinha muares para transportar material de guerra, muares, burro. Não tinha uma viatura que não fosse uma veraneio do comandante. Esse é o nosso exército, faltando tudo, mas sempre pronto para sacrificar a própria vida. Fascinante. Eu então aproveito esse dia, e vocês desculpem, mas eu não podia deixar passar em branco, numa condição que o país está vivendo hoje, de agressão ao exército, de perda de popularidade, perda de aceitabilidade, perda que não está sendo justo. Não é porque alguns ovos podres não fizeram o que podiam ou deviam, deixa a critério de cada um imaginar isso, fazer. Mas na realidade a instituição ela é perfeita. Hoje em dia nós nos reorganizamos com pouquíssimo recurso. Todo país sério tem 2% do PIB dedicado às Forças Armadas. Nós não temos nem 1%. Aí dizem assim, porque muito dinheiro, dá muito dinheiro para o Exército. Mas na hora que o cara da OTAN disse ontem que nós temos que... A OTAN falou, vamos vir invadir o Brasil para vamos separar o norte, dividir em regiões e tomar conta daquilo ali. E vão. E nós não vamos poder fazer nada, porque nós não temos poderio militar sustentável para poder fazer uma frente a um ataque de OTAN. Dizendo por quê? Porque nós estamos aliados ao BRICS. O BRICS tem Irã, tem China, tem Rússia, tem todo mundo que é oponente da OTAN. Falaram isso, está nos jornais de hoje. O presidente do comitê da OTAN na Europa declarou claramente que a intenção dele é entrar no Brasil. E aí, cadê as Forças Armadas? Se vocês não derem os recursos, como é que vai se funcionar? O americano tem 780 bilhões de dólares por ano para as suas Forças Armadas. E nós? 26? Pequena diferença. Senhores, senhoras, muito obrigado pela atenção. Antes que eu me vá, pensão militar, para de falar palhaçada, porque pensão militar surgiu com um monte de cadáveres que foram deixados nos campos do Paraguai. E as esposas dos militares, dos soldados, dos sargentos, cabos, não tinham o que comer. Então se inventou uma pensão militar que o militar paga, desde o dia que entra no exército, 10% do seu soldo. Tenha filhos ou não tenha filhos. Declaração bombástica. A nação não gasta 1 centavo com a pensão militar. Todo o dinheiro sai do grande bolo pago por todos os militares, que pagam 30, 40, 50 anos. Vamos dizer, por exemplo, eu não tenho filha, mas eu estou pagando até hoje.
Eu pago há 50 anos 10% do que eu ganho para o fundo da pensão militar. A nação não entra com nada. Não dá um centavo para a pensão militar. Nós pagamos, ainda sobra dinheiro. E pagamos caro por isso. Como pagamos para a saúde também. Pagamos caro e não temos. E não estamos reclamando. Então, entenda, meu povo. Valorize essa quantidade de pessoas que se dedicam a acordar às 4 da manhã, não ter sábado, domingo, dia santo, férias. Aí, falar de exército, um amigo meu se surpreendeu. Caramba, vocês tiram um serviço de oficial de dia, de sábado para domingo, domingo para segunda, não pode dormir, segunda-feira faz expediente normal, não tem folga de 24 por 48? Não. O Exército não tem folga de 24 por 24, nem 24 por 48, nem 24 por 72. Você trabalha 24 horas. Eu servi no batalhão da Guarda Presidencial, em Brasília. Você tirava serviço de 24 por 24. Você tirava 24 de serviço, saía do serviço, passava no quartel trabalhando normalmente, como se nada houvesse, 24 horas, e entrava no dia seguinte. Eu era tenente. E os soldados, e os cabos, sargentos, a mesma coisa. Tudo sem briga, sem rolo, sem atraso, sem faltas, sem discussão, sem lamentação. Esse é o Exército. O Exército é um super exército pelo comportamento de cada um dos seus integrantes. Reconheço isso. Estou falando do recruta, não, que também são muito bons, a maioria são excelentes. Comandei um batalhão com 1000 e tantos homens maravilhosos, cara fora de série. E é isso. Feliz Dia do Soldado para a nação brasileira. Muito obrigado e até breve.